pessoa me critica, eu na hora, eu agradeço, porque ela está trabalhando para mim. Se a pessoa fala bem, ela está trabalhando. Se ela fala mal, ela está trabalhando. Por quê? Porque com autogoverno eu sei o que fazer com essa energia. Quem não tem um autogoverno pleno, alguém critica, essa pessoa fica de cama. Ah, Pablo, a gente não tem a inteligência emocional que você tem. Pior que você tem, só não está configurada. Olha o que eu acabei de falar. Você tem essa energia, só que ela não está configurada. O que significa essa energia estar configurada? Ela conseguir interpretar, ser convertida e canalizada da forma correta. O autogoverno, então. Você tem vontade de comer alguma coisa. Se você tiver com problemas emocionais, você vai comer muito mais. Você já percebeu isso ou não? O autogoverno não é forçar o seu intestino a não comer. É você resolver seus problemas emocionais para não ter que comer, para não descontar ali. Porque o que você está comendo não é comida, são emoções que você não digeriu. Se você resolve essas questões, você não vai descontar na comida. Se você resolve seus problemas emocionais, você não vai descontar nas pessoas. Se você de fato resolver essas questões, você vai demonstrar para você e para o mundo que você tem autogoverno. Alguém te irrita, você vai anotar o primeiro código pesado assim, ó. Se alguém me irrita, eu sou escravo dessa pessoa. O dia que eu descobri isso, a pessoa para me irritar, ela tem que ser grande, maior do que o planeta. Quem é a pessoa que te irrita? Aquela que tem sua senha. Você já percebeu que se alguém, um mendigo parar na rua e falar, um mendigo, ou qualquer pessoa, não, o próprio mendigo, olhar para você na rua e falar assim, ô mendigo, o mendigo te chamar de mendigo, você importa? Você fala, não, você está pior que eu aí, eu não estou nem aí que você está falando. Você não importa, mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim, ô mendigo, aí você, o que você está falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra. Maldito o homem que confia no outro. Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor, os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter. Caso você assuma o autogoverno depois de aprender isso, você tem que começar a fazer o handover, que é pegar o bastão da sua vida. O seu bastão, muitas vezes, você é casado ou tem algum tipo de relacionamento, você deixa a pessoa controlar você emocionalmente. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa, você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Se você depende com 30, 40, 50, 60 anos emocionalmente de alguém, você é uma criança ainda. De vez em quando eles ficam me forçando a chegar a algumas pessoas e falar assim, fala a idade mental de cada um. Aí eu deixo cada um falar, tá, esse aí tem 6 anos, esse aí tem 8, esse aí tem 11. Cada um tem uma idade emocional. E interessante é que no seu desenvolvimento facial, sem te conhecer, você começa a falar um pouquinho, pelo grau de conversa sua, eu falo, você tem 12 anos. Aí fica todo mundo abismado. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? Vai ter que amadurecer. Vai ter que aprender a fazer pergunta. Vai ter que aprender a soltar lixo de dentro de você. O autogoverno é muito forte. Eu sonho com a nação onde os brasileiros têm tanto autogoverno que eles não vão falar nunca mais que o governo tem que fazer alguma coisa para eles. Se alguém fala que alguém tem que resolver um problema para você, significa que você não tem autogoverno. Ah, Pablo, mas o governo está aí para isso. Na verdade, o governo está aí para ser uma base, não um teto para ninguém. O governo tinha que ser algo que não atrapalha ninguém e que a cada ano a gestão ia melhorando, ia diminuindo imposto, até falar assim, nós estamos aqui só se precisar, tá bom? Se acontecer uma merda na sua vida, mas o contrário. Eles colocam um teto sobre as pessoas. Por que essas pessoas aceitam um teto? Por conta de autogoverno. Quando você é pleno no autogoverno e você descobre que você pode empreender e ficar rico com isso, algum salário te agrada? De maneira nenhuma. Tem gente que começa a empreender, dá errado, a pessoa desespera, aí ela está crescendo em autogoverno, ela fala, não, eu prefiro ficar fechado, eu prefiro voltar. E tem um movimento gigantesco de gente que vai, empreende, dá errado, só que alguém não contou para essa pessoa que para empreender é obrigatório que dê errado.
Nunca vi falar assim, ó, saia daí, vai empreender, vai dar certo. Não vai. A coisa mais injusta que eu conheço no Brasil, depois de ter descondenado o Lula, é a pessoa começar a empreender. É injusto. Você olha para a legislação quer te ferrar. Você olha para todo mundo quer te ferrar. Seu funcionário, se você contratar gente aleatoriamente, ele olha para você e te culpa. E aí de você, se você prosperar, a pessoa fica louca. Ou seja, é tipo injustiça você ter um negócio. Só que o fato de você não liberar isso aqui, você vai e volta. E o pior de tudo é que quando você faz esse movimento, você fica com um trauma que você não quer mais. Por que ensinar isso a ser presidente da sua própria vida? Porque mais brasileiros vão ganhar com isso. Quanto mais você der certo na vida, mais gente vai ganhar com isso. Se você de fato entender o que eu estou falando, você vai falar, cara, todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou me conectar com gente para minha cabeça abrir. Pablo, tem 3 eixos aqui que eu tenho que investir em autogoverno. Cuida disso aqui, ó. Você vai fazer esse desenho, ó. É o desenho mais popular da história. O que você tem que ter de autogoverno? Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, ó. Um alface que tem aqui chamada cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. É a orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar, pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, ó, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. A maior parte dos problemas no mundo são em decorrência de não cuidar desses sensores aqui, ó. Acredite no que eu estou falando. A sociedade chama isso de falta de caráter. É mentira. Todos têm caráter, mas todos deslizam. E depende daquilo que está no seu coração. Seu deslize está intimamente ligado naquilo que você carrega. Por que quando eu vejo uma pessoa dinheirista me rodeando, eu faço de tudo para largar ela de lado? Na política, então, vai ter gente agora que está assistindo e vai tomar um susto aí assistindo. Ó. Por que eu não deixo você andar comigo? Você que é da política, que fica me cercando. Tô junto. Porque você é corrupto. Se eu aceitar essa frequência de gente corrupta perto de mim, vai acontecer o que comigo? Não é falta de caráter não, meu pai me explicou tudo direitinho. Nós fomos bem formados. Só tem um problema. Desviou o coração, a genitália sai do controle, o intestino sai do controle, a boca sai do controle, seus pensamentos saem do controle. Tudo vai mudar. Então vocês vão escrever, vocês estão com caderninho, é assim, ó, o segredo não é o caráter, o segredo é o coração. Caráter é um setup, é uma configuração de vida. Tem gente que é bonzinho, vai e mata o outro. Ele não deixou de ser bom por causa disso não. Foi um problema do coração. Caráter muito bom, acabam matando. Por que matou? Porque naquele momento perdeu o coração. O caráter da pessoa está lá ainda. Não é problema de formação de caráter, estou te falando, acredite nisso. O problema do mundo não é esse. O problema do mundo é não interpretar aquela coluna ali, que ele ali chama backbone da vida. O que é backbone em português? Se você quiser escrever, chama espinha dorsal. A espinha dorsal da vida está ali, ó. De uma ponta na outra, todo o reflexo de todos os resultados que você tem na vida, de tudo que você fez, de tudo que você faz, é como você trata essas questões. O autogoverno está tudo ali naquele desenho. Pablo, o que eu faço com o meu coração? Deixa ele sempre puro, limpa ele todo dia.